Bom dia a todos e a todas, né? Nós estamos aqui numa manhã especial, né, dessa disciplina do mestrado e do doutorado da linha de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento da UERJ, que hoje a gente tem a alegria de contar com a presença do professor José Casal Tanabás, da Universidade de Coimbra. Certamente, né, um dos nomes que mais influenciaram, né, a forma de pensar do que hoje a gente chama de escola de Direito Tributário da UERJ. Né? Então, é sempre uma alegria. O professor Casal Tanabás já esteve conosco em outras oportunidades e a gente fica muito feliz sempre que convida e ele aceita, né, o nosso convite. Professor, tentando passar um pouco, a gente conversou antes, mas de toda forma, tentando passar um pouco uma ideia melhor do que a gente está fazendo esse semestre. O nome dessa disciplina é Interpretação e Planejamento Tributário. Né? Então, a gente está focando encontros em interpretação no direito tributário de uma maneira mais abrangente e, de forma mais específica, no debate sobre planejamento tributário, até com um foco mais doméstico do que internacional. A gente chegou a falar um pouco sobre, né, essa questão no contexto da tributação internacional, mas o foco tem sido até mais doméstico do que internacional. Né? Nesse caminho, surgem diversos temas que são, né, totalmente vinculados à sua produção, né, especialmente aqui no Brasil. Né? Então, a gente já passou pelo debate de solidariedade, né, que é um tema que é muito mal debatido no Brasil. A gente já conversou, eu lembro uns anos atrás, em Lisboa, a gente falava sobre o seu livro, né, chamando atenção para a forma como ele evidencia o caráter ambivalente da tributação. Né? Porque ele tem uma primeira parte toda dedicada a falar sobre o dever fundamental de pagar impostos, né? No seu livro Impostos. Né? Aqui a gente acaba expandindo para tributos em geral, mas pelo menos na sua tese, né, o foco eram os impostos. E depois ele vem a segunda parte, toda dedicada às limitações ao poder de tributar. Né? E eu gosto muito disso. Até em um livro eu fiz questão de mostrar, né, como há equilíbrio entre as duas partes do seu livro. Né? Ou seja, ele não é um livro sobre dever de contribuir a qualquer custo, a despeito do que diz a lei, a despeito do que diz a Constituição. Né? Ele é sobre o dever de contribuir, considerando, né, as limitações que são postas pelo próprio ordenamento jurídico. Né? E o seu trabalho acabou que, quando chegou aqui no Brasil, e acho que encontrou um ambiente em que essas ideias já vinham sendo discutidas, né, principalmente pelo professor Ricardo Lobo Torres, aqui na UERJ, e de uma certa forma pelo professor Marco Aurélio Greco, em São Paulo. Né, ele casou com um movimento que já vinha se desenvolvendo. Tem um artigo recente de um professor do Rio Grande do Sul, professor Arthur Maria Ferreira Neto, que eu até vou lhe mandar, não sei se você viu esse artigo, em que ele fala, né, da nossa escola, e ele diz que essa escola tem uma santíssima trindade. A gente está nessa época né, de conclave, ele fala, essa escola tem uma santíssima trindade, que são os professores Casal Tanabás, Marco Aurélio Greco e Ricardo Lobo Torres. E Ah, uns puxa vida. bispos, e aí eu apareço já como uma espécie de cardeal da igreja. Então, ele usou uma metáfora religiosa, né? Então, mas eu acho que esse é um papel muito bem posto para o seu trabalho. Ele é um trabalho publicado em 1998, né? Então a gente já vai para 30 anos de publicação daquele livro, mas que é ainda hoje muito influente, muito estudado no Brasil. Aliás, estudado talvez eu esteja exagerando, né? Porque as pessoas raramente têm efetivamente a dedicação intelectual de ler o livro. Né? Muitas vezes criticam sem a devida leitura. Mas é um trabalho ainda muito influente no Brasil e que gera emoções. Né? E tudo que gera emoção no século XXI acaba gerando também ataques de desinformação, né? O que é muito frequente em relação ao seu trabalho. O senhor vai lembrar que em 2016, quando eu fiz aquele livro sobre o seu trabalho, e a gente fez uma entrevistinha para o final e tudo, aquilo foi motivado
a uma fala num congresso em São Paulo em que disseram que o professor Nabás tinha desistido do livro dele, ele mesmo desmente o que tinha escrito. Eu falei, mas como assim? E na época foi engraçado que eu tinha acabado de comprar uma nova tiragem do livro, porque eu fui comprando as tiragens conforme foram. Eu falei, mas ele acabou de editar um novo aqui? Como assim ele editou e desmentiu e tudo? E depois a gente conversou e não era nada disso, né? O que você sempre se opôs foi esse desvio na utilização do que está no livro, né? Como se você estivesse defendendo uma espécie, né, de salvo-conduto, de cheque em branco para qualquer tipo de tributação e tudo. Né? E até um aspecto que a gente conversou um pouco ontem, e que seria legal ouvir né, de você mesmo, porque né, num encontro passado a gente teve com a professora Marta Leão, que eu sei que teve contigo em Coimbra e tudo, e ela fez uma afirmação sobre o trabalho que me soou estranha, né? Na nosso debate, eu mesmo falei, olha, não me parece que o livro diga isso, em que ela afirmou que a primeira parte do livro ela era meio que um desejo, né? Meio uma coisa assim, é como que o senhor gostaria que o sistema fosse, mas como se o dever fundamental não tivesse previsto na Constituição Portuguesa, ou como se o senhor não tivesse feito um trabalho de ancorar o dever fundamental na Constituição Portuguesa. Então ela dizia, não, a primeira parte é meio que um desejo moral, né, de um estado de coisas que seria talvez mais interessante, mas o que é realmente de positivo, de direito positivo no livro é a segunda parte, que são as limitações, que me parece uma leitura, né, como eu apontei na nossa conversa, equivocada do trabalho. Acho que, pelo contrário, o senhor faz um esforço intelectual bem claro de mostrar que o dever fundamental ele está presente na Constituição Portuguesa, como eu acredito que é a sua leitura também da Constituição brasileira. Se eu não me engano, a gente já falou, o senhor acha até que a Constituição brasileira talvez seja mais clara nesse sentido do que a própria Constituição portuguesa. Então é isso, professor Casalto Nabás, que a gente está fazendo esse semestre. E tem sido muito legal para nós também receber professores de outras instituições e debater. Acaba que é muito rico para nós. Como eu falei no início, é uma honra enorme a gente ter o senhor conosco aqui. Né? E feita essa breve introdução, eu lhe passo a palavra, como a gente falou antes, pelo tempo que for necessário. Não preocupe de ser pouco ou de ser muito. O importante é a gente ter a oportunidade de conversar contigo nessa manhã. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, professor Sérgio André. Muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas amáveis palavras. Aliás, só, enfim, a amizade e a magnanimidade explicam. E terei todo o gosto e, enfim, cumprimento todos os presentes. É um grande gosto estar sempre numa atividade com os juristas brasileiros e com, enfim, neste caso, as pessoas que frequentam a pós-graduação, mestrado e doutorado, e, portanto, só me posso sentir honrado pelo convite que me foi feito e por poder estar nesta situação de participar justamente nesta pós-graduação, discutindo temas que não são propriamente os temas mais específicos meus, porque, de facto, eu, planejamento fiscal e direito fiscal internacional não são os meus domínios. Eu sou mais, enfim, do setor do direito constitucional tributário, direito constitucional fiscal, e, sobretudo, a partir dessa afeição que eu entendi dar ao direito fiscal a partir, como tradicionalmente, enfim, os tributos são perspectivados a partir do poder político. Portanto, aquilo que é a Constituição Política, da organização do poder político, e, portanto, nós encontramos este dever normalmente recortado em norma relativamente à reserva de lei. Portanto, dizer quem é que pode estabelecer tributos, em que termos. Isso faz parte da organização do poder político, portanto, da Constituição Económica. Ora, eu, ao falar em dever, e não fui só eu, os deveres fundamentais foram tratados
durante a vigência, enfim, infelizmente curta e atribulada, da Constituição de Weimar. Há imensos artigos sobre deveres fundamentais durante os anos 20 do século passado. Só que depois isso não teve êxito, como não teve êxito, de facto, a Constituição de Weimar, que era uma Constituição de centro, uma Constituição de síntese entre o liberalismo anterior à guerra e um certo socialismo e comunismo que depois veio a vingar em regimes autoritários entre guerras e alguns, definitivamente. O certo é que esse meio moderado, seja político da classe média alemã, seja económico da classe média alemã, seja dos partidos políticos, portanto, ao centro, os sociais-democratas e os democratas cristãos alemães, não conseguiram ter êxito. Ou melhor, fracassou. E, portanto, tudo o que se construiu nessa época, em larga medida, ficou, enfim, submerso até ao triunfo, enfim, ao triunfo do constitucionalismo pós-Segunda Guerra Mundial, em que verdadeiramente é uma síntese. Aliás, neste momento, posso dizer que nós neste momento estamos numa fase dialética de extremos. Essa dialética existiu entre os anos 1914 e 1945. Dialética dos extremos, em que ou se era uma coisa ou se era outra. Não se conseguiu afirmar uma dialética de centro, uma dialética entre extremos moderados, portanto, isto traduzido em governos é governos centro-direita, centro-esquerda, e, portanto, essa dialética dos extremos levou às guerras e, portanto, depois, finalmente veio a síntese. Na dialética há um momento em síntese. Síntese essa que foi extraordinária porque durou 70 anos, à volta de 70 anos. Neste momento, nós estamos outra vez numa época de dialética dos extremos. O oquismo americano deu trumpismo americano. Eu acredito que a síntese demorará menos tempo, porque a história acelerou, do que demorou naquele tempo, que demorou 30 anos, à volta disso, 30 anos. Mas, de qualquer maneira, temos, neste momento, estamos... Ora, tudo aquilo que eu falo e todas as nossas constituições, tudo aquilo que nós temos, é o resultado de uma dialética moderada que deu numa síntese, enfim, extraordinária, que fez, portanto, o constitucionalismo do segundo pós-guerra. O constitucionalismo, o Estado Social, o Estado de Direito Democrático Social, enfim, a economia social, o mercado, tudo isso é, de facto, uma síntese extraordinária que o Ocidente manteve muito mais para além daquilo que é normalmente a duração de uma síntese dialética. E, portanto, quando eu escrevi o Dever Fundamental de Pagar Impostos, verdadeiramente é publicado em 98, mas ele reporta-se a finais de 96, porque eu entreguei a tese em janeiro de 97. E era para entregar antes, mas por um pequeno episódio, que não vale a pena contar aqui, não consegui. Portanto, era para entregar em dezembro de 97, entreguei em janeiro de 98. Mas, portanto, reporta-se à realidade que eu aí analiso, 96. Ora, nos anos 90 nós já estávamos a caminhar para um outro mundo. E, portanto, aquilo que eu aí digo relativamente a muita coisa, ela ainda estava para se concretizar na realidade constitucional e não se veio a concretizar. Aliás, presentemente, o que nós verificamos é uma maior divergência entre o texto da Constituição e a realidade constitucional. Aliás, eu mandei um texto aí ao doutor André Rocha, justamente dando conta daquilo que eu chamo, um artigo que eu escrevi sobre a Constituição Fiscal Portuguesa, sua evolução e déficit de cumprimento. E as manifestações desse déficit de cumprimento ou de incumprimento são muito significativas. E, de facto, tanto o legislador como depois o guardião da Constituição, a Justiça Constitucional, o Tribunal Constitucional, de uma maneira geral, enfim, aceitam e acabam por deixar intocadas muitas alterações de direito fiscal que são perfeitamente inconstitucionais, seja por causa da capacidade contributiva, da retroatividade, do uso abusivo de tributos bilaterais em vez de tributos unilaterais, impostos, porque para mim isso é muito fundamental. Porque eu poderia dizer porque é que é dever fundamental pagar impostos e não tributos, aliás, também aí é que se nós tivermos uma noção exata da distinção estrutural, que são impostos e tributos unilaterais e tributos bilaterais, nós veremos que isso é uma razão fundamental. É que os tributos bilaterais
é onde há cá, toma lá, é uma lógica de mercado, é uma lógica de troca de utilidades individuais. Economicamente, seria um preço, como dizia o professor Teixeira Ribeiro, um preço de monopólio, dizia ele. A taxa, por exemplo, e as contribuições financeiras que normalmente é uma contraprestação a um grupo, mas é internalizado o custo no grupo, é uma lógica completamente diferente. Eu, para isso, não preciso do Congresso. Me diga, olha, você tem que pagar. Aí, quem me diz que tem que pagar é o mercado. Se eu solicito um serviço, ou se eu causo um custo, pago o correspondente. Isso é uma lógica do mercado. Outra coisa é, o senhor paga por quê? Porque os seus representantes disseram que paga. E os seus representantes, quem os elegeu foi o senhor. Portanto, a no taxation without representation não tem lógica para os tributos bilaterais. Se forem tributos bilaterais. Se forem falsos tributos bilaterais, então aplica-se a lógica dos impostos. Portanto, por isso é que, aliás, da hora escrevi um artigo, e já escrevi isso aí também, quando pós estudos em homenagem ao Gilmar Mendes e outros, sobre pagar, se há um dever fundamental de pagar tributos ou de impostos. Eu digo porque é que há um dever fundamental de pagar impostos e há um dever legal de pagar os outros tributos. Legal. Podia estar na Constituição. Mas mesmo que esteja na Constituição, tem um alcance completamente diferente. É que o imposto tem uma legitimidade política. Legitimidade política. Portanto, o escrutínio é o voto popular. Esse escrutínio do voto popular é feito de uma maneira mais exigente pelo princípio da legalidade. Estrito. Mas depois também tem as exigências que têm a ver com a realidade económica sobre a qual incide o imposto, a capacidade contributiva e também, enfim, o problema do funcionamento da sociedade, como não podendo atingir manifestações passadas da capacidade contributiva, e só manifestações presentes. O problema da retroatividade. E, portanto, isto já não se aplica para os tributos bilaterais, porque os tributos bilaterais, a lógica é uma lógica de mercado, é uma lógica de troca de utilidades. E, portanto, se uma pessoa recebe uma utilidade, quer pagar. Aliás, isso é muito visível. Por acaso, agora, no regime geral das taxas do Estado português, vai ter essa norma. Acho que eu defendo há muito tempo. Imagina, alguém pede uma licença de construção urbanística. Pagou a licença, pagou a taxa, pagou-a, com a contribuição urbanística. Construiu a casa. É evidente que nos tributos bilaterais, entre os sujeitos ativo e passivo, medeia um ato administrativo ou um contrato. Medeia sempre. Não é a lei. É que no imposto é a lei que se encontra com o contribuinte. Nos tributos bilaterais, não. Há um ato administrativo ou um contrato. Para construir a casa, ele precisa de um ato administrativo, a licença. Imaginemos, como acontece muitas vezes, a casa foi construída. Uns anos depois, foi declarada nula a licença. Porquê? Porque a casa foi construída numa zona que não era possível construir. Zona agrícola, reserva agrícola ou reserva ecológica. Todavia, a casa já não pode ser derrubada. Porque há causa legítima de execução da sentença, ou da anulação do ato, ou da declaração de invalidade do ato. Neste caso, ele pode pedir a restituição da taxa, porquê? Não pode. É o enriquecimento sem causa. Se ele ficou com o benefício, se ele ficou com a prestação, é isso, porque um tributo bilateral é uma contraprestação, não é uma prestação, é uma contraprestação. Se ele ficou com o benefício, tem que pagar. Aliás, há outro caso em Portugal que é a caducidade da licença. A licença caducou. Se caducou, e se a razão da caducidade não é do contribuinte, mas é da entidade que presta, que deu a licença, então ele deve ter direito a restituir, que seja restituída a taxa ou a contribuição. Ou então, se vier a ser renovada a licença, que essa licença não pague taxa. Para mim, isso eu durante algum tempo hesitei, mas para mim é fundamental essa distinção, desde que estejamos perante figuras que correspondam aos conceitos, porque nós sabemos que há muito contrabando. Fala-se em taxas e contribuições para ingressos são verdadeiros impostos. E, portanto, aí certamente já respondo porque é que eu entendo que é pagar impostos ou qualquer coisa que tenha a natureza de impostos.
independentemente do nome que se lhe queira dar ou que se lhe dê. Aliás, muitas vezes é dado um nome justamente para encobrir a realidade, e, portanto, para não ser... Porque, mesmo quando a Constituição brasileira, a Constituição espanhola, a Constituição italiana têm normalmente as normas reportadas aos tributos, as normas constitucionais, não aos impostos. Mas depois, na prática, a gente verifica que as exigências para os impostos são umas e para os restantes tributos e para os tributos bilaterais são outras. Não pode ser de outra maneira. Por exemplo, a capacidade contributiva aplica-se aos tributos bilaterais? Não. Porque aí o critério da medida é dá cá, toma lá. É prestação contra prestação. Por isso é que os tributos bilaterais têm dois testes. O teste da bilateralidade, se o que o contribuinte presta é uma contraprestação, uma prestação pública, pode ser pago antes, isso é um problema de pagamento, ou de liquidação, ou de arrecadação. E depois deste teste, depois de haver as duas partes, prestação e contraprestação, se de facto há num balancinho de teste, se há um mínimo de equilíbrio entre elas. Porque se não houver, então temos caídos nos impostos. E então aplicam-se a regra dos impostos. Isto é muito importante até por outras razões. Por exemplo, para nós avaliarmos a carga fiscal, o esforço fiscal, e compararmos a nível internacional, nós contamos com o quê? Contamos com os impostos e as contribuições para a segurança social, seguridade social. Porque são impostos do ponto de vista económico. Os outros ficam de fora. Ora, se de fora ficar uma grande cifra de impostos, então isso é chamadas cifras negras de impostos, que não contam para, enfim, a comparabilidade internacional do que cada povo suporta em impostos e daquilo que cada um individualmente suporta no seu património. Portanto, sendo que o esforço fiscal é o peso que cada um paga em função do PIB, per capita. Enfim, com base em paridade de poderes de compra. Tem que se fazer essa correção, seja segundo o modelo Franco ou de Bird, há vários modelos depois, mas empiricamente é fácil de perceber o que é o esforço. É o que a pessoa... É aquilo com que a pessoa fica depois de pagar os impostos, individualmente. E pode ficar com muito em percentagem, mas pode ficar com muito pouco em realidade. Porque as percentagens não pagam nada. Quem paga é o dinheiro que se tem. Portanto, sei lá, uma carga fiscal de 40% em Portugal e na Alemanha significa que na Alemanha 40% do PIB vai para o Estado. E em Portugal 40% do PIB vai para o Estado. Mas imaginemos que na Alemanha a pessoa ganha 200 e em Portugal ganha 100. O português leva para casa 60 e o alemão leva 120. Estou a fazer bem as contas. É claro que não pode ser assim, depois pode fazer a correção para a paridade de poder de compra, mas, portanto, só para compreender isto. Isto, aliás, foi praticamente uma resposta a uma pergunta que eu vou por fazer, mas eu queria aqui, neste contexto, aliás, o sumário que eu mandei é um bocadinho diferente, é o problema de saber quais são os quadros gerais, ou o quadro fundacional, como eu chamo, de compreensão desta realidade. Naturalmente, eu estou a falar no modelo ocidental, estou a falar, enfim, seja o Ocidente ou alargado, seja o que for, embora já digo uma coisa, que eu já dizia há muito tempo, agora curiosamente estou a ver que há um livro a dizer isso. Eu sempre disse que essa coisa de que o Ocidente é uma cultura judaico-cristã, greco-romana e tal, como surgiu ali, enfim, a partir do século VI a.C., enfim, com o Péricles, isto não é verdade nenhuma. A civilização veio da China para a Índia, da Índia para o Médio Oriente, onde consolidou durante séculos, e depois para o Ocidente. Portanto, a origem oriental do Ocidente não é nada de extraordinário ao mundo. A menos que a gente fixe que a história do mundo tem 2.500 anos, não tem. A história do mundo tem muitos mais milhares de anos. Aliás, essa coisa de, sei lá, escrita é árabe e romana. A romana é mesmo romana, mas a árabe é romana. Não é indo-romana, é indo-árabe. Então, e as línguas indo-europeias? Onde é que elas vieram? Vieram do Ganges, vieram lá do Índio. Portanto, quer dizer, essa falta de humildade. O Ocidente foi aquilo que se fixou aqui. O Ocidente é mais um conceito geográfico onde, enfim, a civilização consolidou durante largos séculos. Teve êxito, mas não tem nada que ser assim. Aliás, uma boa parte das coisas que vieram para o Ocidente vieram da China.
a pólvora, etc, etc. Quando chega aos inventos do século XI, a gente vai descobrir tudo aquilo, papel, tudo aquilo vem lá do Oriente, é natural. Portanto, não temos de ter receio nenhum disso. Agora, vemos nesta época com nestes quadros, agora se queremos mantê-los, nós queremos alterá-los. É evidente que o Trump está a tentar estourar com isto tudo. Não sei se ele tem a noção bem do que isto significa. Portanto, ora, neste quadro e não noutro, naturalmente que nós foi consolidada a ideia de Estado de Direito. Estado de Direito é uma coisa elementar. O Estado está sujeito ao direito. Mas que direito? Se for o direito mais forte, não é Estado de Direito nenhum. É Estado de poder, por e simples. Se o Estado de Direito está submetido ao direito que o Estado produz, é uma tautologia. Portanto, o Estado de Direito está submetido a si próprio. Agora, estar submetido significa que algo é heterónimo. Portanto, está submetido a outrem, ou a outros valores. E qual é esse direito? Nós entendemos que esse direito parte da primazia ou do primado da pessoa humana e, portanto, ou seja, esses direitos são direitos fundamentais. O Estado de Direito parte da ideia de que é um Estado de direitos fundamentais. E nestes direitos fundamentais, a pessoa é a centralidade. Essa centralidade do Estado de Direito, passando para o Estado fiscal, temos a centralidade do contribuinte. Muitas vezes não. Nós vemos que o poder tributário se centra no legislador tributário, na administração tributária, na Receita Federal, ou até, em certa medida, nos tribunais. Normalmente, os tribunais vão atrás dos outros dois. Portanto, esta é a primeira ideia. E neste Estado de direitos fundamentais, o conjunto pode ser mais alargado, mais exigente, mais intensivo, mas há um núcleo essencial que tem a ver com isto. A pessoa humana está no centro. A pessoa humana é o valor a partir do qual se constrói o resto. Se constrói a sociedade, uma economia livre de mercado, mais de mercado ou menos de mercado, e depois um Estado, uma organização do poder político também com base numa descentralização do poder, no sentido de que o poder não cabe apenas a um titular, cabe a vários. É a velha regra da divisão ou separação de poderes. Primado da pessoa, economia livre, Estado limitado. Limitado até por estas duas realidades anteriores. E, portanto, neste quadro, é evidente que os indivíduos que têm direitos, para garantir esses direitos, ao estabelecerem uma organização da comunidade, o Estado, que é, de facto, o Estado moderno, a organização que mais êxito teve até longe, do ponto de vista dos resultados, da avaliação feita pelos resultados, então nós verificamos que este Estado, no seu pacto social, ou no seu contrato social, que é, enfim, que está registado da Constituição, aquele pacto, aquela comunidade, aquela geração, entendeu que se entendem, que se comprometem com aqueles valores. E nesses valores está, portanto, a garantia de um conjunto de direitos, mas para isso têm que estar abertos a suportar os custos da existência de uma organização comunitária que garanta, que assegure os direitos. E, portanto, é aqui que entram os deveres. Os deveres fundamentais autónomos. Claro que há deveres fundamentais recíprocos, há correlativos, há deveres fundamentais associados a direitos, coligados a direitos, não vamos entrar aqui nisso, mas os deveres autónomos têm a ver com aquelas exigências da existência, funcionamento e sustentabilidade da comunidade. Dever de defesa da pátria e existência, dever de sufrágio, funcionamento democrático, mas pode não ser democrático. Mas não democrático também tem votos, tem eleições. Putin também é eleito, o Xi Jinping também. E acho que em Cuba também. Bem, de qualquer maneira, no Ocidente, ou na parte do Ocidente, se estabeleceu a ideia de que essa escolha de quem nos dirige deve ser feita com a possibilidade de alternativas e não apenas de haver apenas uma hipótese apenas. E, finalmente, o dever de suportar financeiramente essa comunidade. E, portanto, esse suporte acaba cada um em função das suas possibilidades, ou das suas capacidades, ou das suas faculdades. Como vem na Declaração dos Direitos do Homem
do cidadão francês, é a faculté, e depois está na Constituição de Cádiz, 1812, exatamente, e depois nas Constituições portuguesas, em todas elas está o princípio da capacidade contributiva, no Estatuto Albertino, a primeira Constituição italiana, a Constituição dos Savoias, aliás, a Constituição dos Borbões, que depois os Savoias mantiveram. E que durou 100 anos até a esta Constituição, que é a Constituição Republicana. A Itália só teve duas Constituições, a Constituição Monárquica, até 1848 até 1948, que é a data desta Constituição, e depois a Constituição de Weimar, a Constituição Portuguesa de 33, pronto. E tende-se que é assim, portanto, há aqui uma certa correspondência entre a centralidade da pessoa no Estado de Direito e a centralidade do contribuinte no Estado fiscal. Sendo que o Estado fiscal é um Estado que, ao ser fiscal, significa logo uma limitação. Desde há muitos anos fiz uma conferência aí para um partido político. E eu falei no Estado fiscal. E a pessoa que lá estava, era um dirigente, não percebeu aquilo. Nós somos contra o Estado fiscal, e não sei o quê, tal, tal. Mas o Estado fiscal é que é o livre. Querem um Estado comunista, soviético, na altura ainda havia a União Soviética. Esse é que ele percebia que o Estado fiscal é o Estado tem tudo. Não, o Estado fiscal é um Estado limitado. Aliás, o professor Dr. Torres é bem claro nisso. Eu também não sabia que pertencia a esta Irmandade. Falta saber qual é o meu lugar na Irmandade, se é o Pai, se é o Filho, se é o Espírito Santo. Mas esperemos depois. De qualquer maneira, enfim, sempre tive em grande consideração o professor Lobo Torres e também agora, o outro senhor, lá de São Paulo. Agora falta-me o Marco nome. Aurélio. O Marco Aurélio Greco. Pronto, o Marco Aurélio Greco. Sempre tive isso em grande consideração porque sempre se apresentaram relativamente moderados às coisas. Quer dizer, nunca, enfim, nisso, aliás, é exemplar a escola da UERJ, porque de facto nunca foi atrás nem para um lado nem para o outro, quer dizer, essa coisa. E, portanto, esta ideia do Estado fiscal. É neste quadro do Estado fiscal que não aparece esse dever. Quer dizer, se nós, para garantir os nossos direitos, temos que ter uma organização comunitária, se a organização comunitária deriva de nós, porque nós é que lhe damos o suporte através das eleições, então, verdadeiramente, nós estamos a dizer o que é que nós estamos disponíveis, até quando, até onde, até quando estamos disponíveis para contribuir para que essa comunidade funcione. E, portanto, neste sentido, ao convocar o dever fundamental de pagar impostos, ou seja, dizer que o dever fundamental de pagar não é um mero direito, um dever legal que decorre da Constituição da organização do poder político, aquelas limitações enfim, a reserva do Congresso e a reserva da lei, etc., etc., mas que depende também da posição do indivíduo. Eu estou a chamar a Constituição da pessoa para a legitimidade dos impostos. Os impostos não têm apenas uma legitimidade exclusivamente política, em que verdadeiramente isso seria apenas o voto e o voto, mas também tem uma legitimidade que decorre da primazia ou do primado da pessoa humana. E, portanto, ao ser um dever fundamental que tem que ser tipificado, tem que ter tal, tem que ir no sentido de uma concretização da minimização e não da maximização deste dever, enfim, minimização no sentido de que seja suportável. Nós não vemos nada disso, nós vemos a maximização do dever, aumento aos impostos e por aí fora. Mas, ao convocá-lo a partir da construção do indivíduo, dos direitos e deveres fundamentais, e não apenas da organização económica e do poder político, eu trago esse aporte, portanto, esse complemento para isso. Portanto, em geral, estas ideias relativamente ao Estado de Direito, Estado fiscal e dever fundamental de pagar impostos. Ao dizer que há um dever fundamental do Estado de pagar impostos, o que eu estou a dizer é o seguinte: quem criou os impostos não está só limitado pelas normas da organização do poder político, não está só limitado pela lei, a norma relativamente à intervenção do Estado na economia, a organização económica, mas está também limitado ainda pela ideia do primado da pessoa humana e do respeito dos seus direitos fundamentais. Portanto,
verdadeiramente acrescenta uma terceira camada de legitimidade que limita e não amplia nem reforça o poder tributário. Este é o meu entendimento. De qualquer maneira, há quem leia a minha tese e atribua ao sentido contrário. As pessoas são livres de atribuir o sentido que querem, mas eu tenho o direito e o dever, como intérprete autêntico, de dizer o que é que eu penso, que é aquilo que eu escrevi e que penso que escrevi. Agora, se leem, pode ser que me tenha enganado a escrever o que pensava, mas espero bem que não. Depois há um outro núcleo aí de sumário, não sei se continuamos ainda nesta parte, é a liberdade, agora já de ser, portanto, para o problema do planeamento fiscal. Neste quadro de um dever fundamental, portanto, que é enquadrado nos deveres fundamentais autónomos, existência, funcionamento e financiamento da comunidade, neste quadro, portanto, ele está ao serviço dos direitos fundamentais, é óbvio, é a outra face dos direitos fundamentais, mas no sentido de que os direitos tenham maior plenitude e os deveres tenham menor amplitude. Maximização dos direitos, minimização dos deveres. É esse o sentido. E, portanto, aqui importa, relativamente ao planejamento fiscal, que tem a ver com as empresas, sobretudo, a liberdade de empresa. Que é a liberdade do cidadão enquanto membro de uma comunidade livre ou de mercado. O mercado aqui não é entendido o mercado como um mercado. Vamos lá ver, o mercado é uma instituição muito mais ampla do que aquilo que chamamos o mercado capitalista. O mercado é troca, é onde trocam. As trocas até podem ser feitas, enfim, com lucro zero. A troca. A troca direta. Mas, portanto, é uma ideia de que cada um participa livremente na sociedade, fornecendo os fatores de produção e obtendo a contrapartida. Numa sociedade em que cada um que participa não fica com, enfim, com uma contrapartida excessiva. Acontece muitas vezes, e essa é a crítica do mercado capitalista, é que todos participam, os trabalhadores, os aforradores, os investidores, os financiadores, etc. Mas depois há um grupo que, por razões podem ser económicas, se for monopólio, mas podem ser políticas, por imposição, que fica com a maior parte. E é essa. Embora se discuta o que é isso, o Marx falava nisso, a mais-valia, mas a mais-valia é complicado. O certo é que a ideia de mercado, a ideia de liberdade, é que cada um fique com a parte que lhe corresponde. Aquilo, naquela máxima do piano, seria o sum cuique attribuere. A cada um que lhe cabe, em função do que faz. Se é trabalhador, salário justo. Se é investidor, que não seja, enfim, não seja remunerado excessivamente, pague o custo do capital, e investidor, etc, etc. Quem oferece elementos da natureza, os elementos de produção, que não seja remunerado, enfim, de uma maneira desmesurada e que, portanto, no fim de contas, que, isto dito de outra maneira, que não haja rendas puras. Cada um, no fim do processo produtivo, diga assim, mas eu fiquei com a minha parte. De facto, eu trabalhei, corresponde a isto. Eu financiei, eu investi, eu, enfim, tive a minha iniciativa como empresário e tal, e tive o lucro. Outra coisa é aquelas rendas puras normalmente são obtidas em razão do monopólio, quer dizer, a pessoa não fez nada, aquilo não é contrapartida de nada. É apenas nas circunstâncias de monopólio ou de imposição política. Não é uma distribuição, enfim, feita num ambiente de liberdade concorrencial em que cada um fica com a parte. Normalmente, como sabem, isso foi desde assim, e portanto o capitalismo, a crítica do capitalismo assenta muito nisso, é que há participantes históricos que sempre ficaram para trás. Daí a origem do direito laborista, ou laboral. Portanto, e o direito sindical, etc. Isso tem a ver com isso, é que de facto há uma parte, a parte dos trabalhadores, que era uma parte mais fraca, o surgimento do capitalismo normalmente dava origem aqui
o capitalista ficasse com rendas puras, com aquilo que não lhe competia se, enfim, cada um recebesse a sua contrapartida em função do que faz e não que houvesse, portanto, alguém que se aproveita dos outros, de outra maneira, alguém que a explore o outro. E a exploração pode ser, em alguns casos, normalmente nós achamos que a exploração é sempre do trabalhador. Em abstrato isto era assim no tempo do Marx, seguramente que era, mas hoje não é bem assim. Hoje há pequenas empresas em que os trabalhadores tecnicamente muito qualificados exploram o patrão, porque exigem salários excessivos àquilo que eles fazem, mas têm poderes. Essas greves técnicas, grandes técnicos, pilotos, etc, etc. Isso é para a justa distribuição? Não. Normalmente eles levam uma parte que caberia aos outros trabalhadores mais fracos. Portanto, a greve foi feita para os fracos, para um acréscimo de poder dos fracos poderem compensar a fraqueza relativamente a outros atores, mas muitas vezes é entre eles próprios. Há uns que, em razão da sua posição técnica, ou de haver um mercado menos competitivo, até porque haverá menos profissionais, etc. Claro, isso, portanto, hoje há trabalhadores que desnatam o lucro das empresas contra os outros trabalhadores que não conseguem fazer isso e até contra o próprio patrão, se for um patrão pequeno, etc, etc, etc. Portanto, isto não é inteiramente verdade, quer dizer, nas categorias marxistas do século XIX isso era mais ou menos evidente. O trabalhador, por natureza, era explorado. Estava num trabalho industrial, etc. Hoje não é bem assim. E depois criaram essas questões abstratas. É trabalhador? É pobre. É inquilino? É pobre. É pensionista? É pobre. Está por demonstrar. Há pensionistas muito bem ricos e que ganham muito bem. Há trabalhadores que ganham muito mais que aquilo que merecem. Portanto, não quer dizer, passando das categorias em abstrato para as categorias em concreto, hoje a realidade é muito mais complexa. Até porque o trabalho tornou-se muito. Agora, quando o Marx estudou essas questões, de facto, ela era muito parecida. Quer dizer, de facto, a exploração correspondia a as categorias concretas, correspondiam verdadeiramente, em larga medida, a essas categorias abstratas. Trabalho escravo, as crianças a trabalhar nas minas, com 10, 12 anos, etc, etc. Quer dizer, mulheres a trabalhar em 12 horas, grávidas, etc, etc. Tudo isso, aliás, que a gente vê nos filmes, relativamente à época da Revolução Industrial Inglesa, é fantástico. Mas, portanto, só para dizer que a economia de mercado não tem nada que ser nada disso. A economia de mercado tem que ser um mercado justo e não um mercado. Portanto, quando se ataca o mercado sem mais, está-se a atacar demasiado, está-se a, enfim, a atingir, está-se a eleger um alvo demasiado amplo. O mercado, enquanto uma troca que seja minimamente justa, portanto, em que cada participante no processo produtivo tenha a contrapartida, a remuneração correspondente. Peço desculpa, mas de facto acontece. E, portanto, tem a ver com isto. Portanto, é evidente que eu admito, o Marx não era estúpido, pelo contrário, muito bem pelo contrário, que perante as realidades atuais ele ficaria muito confuso em relação, não só à evolução, à evolução que a concretização das suas ideias teve, mas também, sobretudo, esta realidade. Esta realidade é muito mais complexa. Aliás, até porque hoje o problema já não é tanto a remuneração do trabalho, é a existência ou não de trabalho. Se há trabalho, se há de facto possibilidade de trabalho. Muitos problemas. Então, esta liberdade de empresa implica naturalmente a liberdade de, enfim, escolher o ramo de negócio, o local, enfim, como financiar, como, enfim, eleger os meios de produção, os fatores de produção, etc, etc. E implica também que tenha uma gestão relativamente aos custos. E é nessa gestão dos custos que entra o problema do planeamento fiscal, ou seja, na liberdade de empresa, de maneira a produzir com os custos mais baixos e resultados mais altos, verdadeiramente, nessa liberdade também está a liberdade de gestão fiscal. A liberdade de ver se eu vou por este caminho, quanto é que pago de impostos? E se for por este outro. Isto não é nenhum caminho ilegal ou ilícito. Aliás, é o dever do gestor. O gestor deve ver que custo é que tem. Aliás, porque aquilo que ele poupa em impostos, se a justiça for correta na distribuição
dos resultados da empresa não é para o Estado, não é para os trabalhadores. Desde que não vá só para uma parte, não é para os lucros. Portanto, quer dizer, a liberdade de gestão fiscal é uma componente essencial da liberdade de empresa. Portanto, uma empresa que monta os negócios a pensar em pagar menos impostos, em fazer aforro fiscal, não está a cometer nenhuma ilegalidade, e muito menos algo que seja, pronto, sei lá, até ilícito. É até o dever do gestor. Portanto, é neste quadro que depois põe o problema do planeamento fiscal. Claro que o planeamento fiscal tornou-se muito mais complicado quando o planeamento fiscal se tornou uma situação internacional, uma situação das relações fiscais internacionais. Porque aí é, de facto, o abuso como liberdade, que é as liberdades e todos os direitos têm o seu conteúdo constitucional, têm o seu âmbito, o seu perímetro. E nesse perímetro, naturalmente, que está o uso do direito, o uso da liberdade. Não está aquilo que está para além disso, que é o abuso. O abuso está para além disso. Portanto, o abuso não está, enfim, no âmbito da proteção constitucional de qualquer liberdade, ou direito, ou garantia. Não está. Está para além. E, portanto, esse abuso só tem uma coisa que originar, que é a luta contra o abuso. Portanto, as limitações relativamente ao abuso têm a ver com as cláusulas gerais, as cláusulas especiais anti-abuso. Verdadeiramente que a empresa deve fazer uma opção fiscal que seja uma opção empresarial. É uma opção para gastar menos impostos, tudo bem, desde que isso se inscreva na opção empresarial. Aliás, se ele gasta menos em impostos, provavelmente vai gastar mais em salários ou outra coisa qualquer. É um problema. Mas está na opção empresarial, na gestão. Portanto, isto na expressão do direito da União Europeia é que o que ela faz seja por razões económicas válidas. Ao aforrar fiscalmente, ela não está só a tentar driblar o fisco. Isso será um abuso. Está a adotar uma solução que se inscreve nas suas opções empresariais. Portanto, em vez de ir para um caminho mais oneroso fiscalmente, é por outro, mas é um caminho que tem fundamentos económicos válidos, tem razões económicas válidas. Há ali um business purpose e não há um propósito apenas de aforo fiscal, porque isso será então ilícito. E, portanto, e agora, isto não vou desenvolver aqui, isto está muito tratado, a União Europeia desenvolveu, aliás, através do Tribunal de Justiça da União Europeia, tem desenvolvido muito bem estas matérias. Por exemplo, durante muito tempo, os Estados-membros da União Europeia entendiam fazer listas de atuações empresariais que eram consideradas abuso. E, portanto, caíam sob a alçada da cláusula geral anti-abuso ou sob a alçada de cláusulas especiais. E o Tribunal de Justiça vai dizer, não. Lembro no caso da fusão inversa. Em Portugal, a autoridade tributária, portanto, a Receita Federal, considerou que a fusão inversa era automaticamente um esquema de evasão fiscal, um esquema, portanto, que caía sob a cláusula. E o Tribunal de Justiça da União Europeia vai dizer, não. Tem que, em concreto, verificar, e tem o ónus da prova, a autoridade tributária, a Receita Federal, portanto, tem o ónus da prova de provar que, naquele caso, de facto, a fusão não teve um business purpose, não teve uma razão económica válida. E se provar, sim senhor, então o negócio, enfim, a tributação é feita pelo negócio que foi iludido e não por aquele que foi praticado. E, portanto, isso aí é importante que assim seja. Às vezes acho que a União Europeia até um bocado... Claro que não estou em desacordo, e a União Europeia também não está, que há certos tipos de negócios, pela estranheza, etc., que devem ser considerados à partida logo abuso. Isto também acho estranho, mas não é
fusões, cisões, reestruturação, são mecanismos próprios da empresa, aliás. As empresas crescem organicamente ou crescem por fusões e aquisições. É hoje o maior negócio do mundo, é isso. Os escritórios dos advogados fazem, em larga medida, isso. Portanto, finalmente, o planeamento fiscal no contexto das relações internacionais. Portanto, é o problema de saber como é que se resolve este problema. É evidente que a cooperação fiscal internacional nem foi pensada para esta situação. Foi toda pensada justamente para a situação inversa, que é desde a Convenção Modelo da OCDE, começou a ser planeada nos anos 20, etc., etc., e que depois foi interrompida pelas guerras, que triunfou depois, a partir de 63, 1963. O problema não era o problema de alguém escapar aos impostos, através das relações internacionais, nem pagar no Estado A, nem pagar no Estado B, ou pagar muito pouco. O problema era ele pagar nos dois Estados, ou pagar mais. Portanto, o problema era o da dupla tributação, e não o da dupla não tributação, ou da dupla isenção, ou da dupla dedução, etc. E, portanto, a dificuldade de se passar para este outro registro tem sido grande. E, portanto, tanto o BEPS como a Comissão Modelo da OCDE, etc., etc., tem tido algumas dificuldades. E dificuldades compreendem-se porque não há uma ordem internacional nesta matéria. Há tendencialmente um embrião dessa ordem internacional, que é a OCDE, e que avançou bastante, aliás, agora com o BEPS, etc., mas que suponho que está a ser interrompido, porque quando os grandes países aceitaram a ordem ocidental e tal, mas desde que fossem eles a mandar. Os Estados Unidos sempre, aliás, o Dr. Sérgio tem sobre isso escrito, os Estados Unidos sempre exerceu o seu imperialismo político, económico e fiscal. Não nos esqueçamos disso. Claro que quando as coisas iam a seu favor, eles aceitam regras, desde que é como alguém que aceita regras, eu vou correr esta distância, desde que eu vá à frente. Se ele começa a ficar para trás, e se ele tem poderes, lá, vamos mudar regras. É o que está a fazer, aliás, o que o Trump está a fazer, de uma maneira absolutamente inacreditável, burguesa, é de facto alterar regras em tudo. Mas os Estados Unidos alteravam frequentemente as regras. Portanto, alteravam enfim, basta dizer que os Estados Unidos não é parte nem na Comissão Modelo da OCDE, não é parte no Tribunal Penal Internacional. Quanto para o modelo da OCDE aceita, mas tem o seu próprio modelo, por aí fora. Portanto, quero dizer, vamos lá ver. A ordem internacional estava, mas não. Os membros da ordem económica e política internacional dita do Ocidente não eram todos iguais. Pois aceitando. Agora, não sei, eu acho que o que o Sr. Trump está a fazer é que ele está a eliminar os pequenos quando ele deve fazer a guerra com os grandes. Ele que vai lá para o ringue com os grandes. Ele que trata lá do Sr. Xi Jinping e do Sr. Putin, ou da Índia. E está agora, deixa lá os pequenos descansados. Ora, os pequenos até agora a ordem conseguia isso bastante bem. Não sei, estou aqui a... E, portanto, nunca houve uma ordem global. Essa coisa de ideia global, aliás, nesse delírio de alguns autores, até se chegou a falar num constitucionalismo global. Isso é uma treta. Nunca podia ser constitucionalismo global. Mas pronto, houve uma ideia aí, pensava que o mundo, pronto, já tinha acabado a história e que tinha triunfado o Ocidente. Não triunfou, nem deixou de triunfar a história. Continua a andar e umas vezes está mais acima, outras vezes está mais abaixo, do ponto de vista da realização das aspirações humanas. Há épocas desgraçadas em que morrem milhares e milhares de milhões de pessoas e há outras épocas em que há relativa estabilidade e as pessoas conseguem ter vidas mais ou menos normais e felizes, etc. Isso aconteceu. O Ocidente agora está muito, enfim, penalizado porque, de facto, tem atrás de si 70 anos de paz. Só que isso não é uma regra. Isso foi uma exceção. E, portanto, essa coisa da globalização, aliás, há uma autora, aliás, a Shannon O'Neill, que diz The globalization myth, why regions matters. Globalização é um mito porque é que interessam as regiões. E ela escreveu isto muito antes do trumpismo, portanto. De facto, o que se acontece é que pode haver regiões onde haja uma maior
partilha de valores e de regimes, etc, etc. Onde se atingiu um grau razoável de legislação foi a União Europeia. Mas atenção, a União Europeia fez isto à custa de quê? De não ter defesa nem segurança, ser assegurada por terceiros, que agora disseram que tratem de si que já são crescidinhos. Portanto, quer dizer, enfim, o bem-estar da União Europeia foi à custa de não ter que suportar algumas coisas. Olha, o tal dever de existência da comunidade internacional, que é ter um exército, infelizmente tem que ter exército, tem que ter defesa, tem que ter gasto nisso. E, portanto, quer dizer, era, enfim, uma época feliz, mas na suposição de que se houvesse algum problema, a dependência do gás da Rússia, etc, 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 a dependência militar dos Estados Unidos, enfim, nós víamos felizes, mas porque não tínhamos que assumir as nossas responsabilidades como pessoas autónomas. Éramos dependentes, mas como essa dependência, enfim, era feliz, não nos importávamos com mais. Portanto, agora vamos ter que tratar da vidinha, que já somos crescidos, e tratar da vidinha significa que o nível de vida que tivemos e o consumo a que chegamos não vai continuar, porque é preciso gastar noutras coisas. Infelizmente, o mundo é assim, o mundo não é perfeito. E essa ilusão de que ele funcionava mais ou menos perfeito, que havia uma comunhão de ideais e de valores, etc. Isto não é verdade e, portanto, temos que viver na comunidade que existe e não aquela em que ambicionávamos ou com a qual sonhávamos. E, portanto, acho que passou mais ou menos, enfim, 3/4 de hora esta conversa, não sei. Acho que talvez possamos fazer aqui agora uma pequena pausa, não sei. Pergunto aí, doutor Sérgio. Então, o que eu sugeriria fazer agora alguns breves comentários sobre a sua fala. Primeiro, agradecer demais a disponibilidade, né, de você passar por tantos temas, né? E ainda mais agora que você sabe que foi elevada à categoria de divindade, né? Nessa Santíssima Trindade. Depois eu vou lhe mandar esse texto. E agora é interessante. Já agora, uma vez que está um pouco informal, eu direi que a Santíssima Trindade, eu aliás escrevi há pouco tempo isso, a partir da ideia de um texto do Carl Schmitt, que é de Politische Theologie, a teologia política, em que de facto o soberano é o Deus, etc, etc. Mas eu acrescentei que a divisão de poderes é a Santíssima Trindade. O poder legislativo é o Pai, o poder executivo é o Filho e a jurisdição é o Espírito Santo. É isto, quer dizer, é esta ideia que funciona. Portanto, a jurisdição que depois, que é a da moderação, é aquela que vai agora conseguir eleger o Papa sucessor de Francisco. Agora, só desta curiosidade, mas só porque falou aí na Trindade. Não, e é muito interessante a proximidade. Eu não sei o quanto o senhor e o professor Ricardo Lobo Torres eram próximos, principalmente nesse período lá atrás, né, na década de 90, mas existe uma proximidade, me parece, entre a obra, né, de vocês dois que é muito grande, né? Eu lembro o professor Ricardo, já doente, eu fiz uma visita a ele para discutir, né, para falar sobre direito tributário, e junto com o professor Adilson. E eu lembro a primeira coisa quando eu perguntei a ele, falei, professor Ricardo, mas o que tem de mais importante, assim, qual é o pilar central, né, do direito tributário? Ele falou assim, olha, é a liberdade. Se eu tivesse que me definir, eu me definiria como um libertário, como alguém que está preocupado com a defesa da liberdade, né? E existe uma frase que está presente nas duas obras, né, que é essa ideia do Estado fiscal vocês, né? como um instrumento de proteção da liberdade, né? Deixa eu mutar aqui. Quase que peguei. Então, eu acho que existe uma proximidade muito grande entre as duas obras, né? E esse vínculo entre o Estado fiscal, a noção de dever fundamental, que aparece também, e solidariedade, que aparece na obra dele, talvez não com o mesmo protagonismo, né, que está
Eu tive muita pena de não ter conhecido o livro dele antes da tese, aquele livro sobre o Estado patrimonial, aquilo tudo que ele. Eu só soube O depois da Estado tese, fiscal e o não tive Estado acesso, mas de patrimonial. facto aquilo, mesmo sem o conhecer, digamos que há ali alguma, pronto, ligação ao Estado fiscal, ao Estado patrimonial, que é a pessoa que fala nisso, que falou antes de Sim, mim, mas eu de facto não tive acesso ao livro, só tive e depois. com, Aliás, e com eu cheguei a falar com ele sobre isso. e com foco ali, ele fala muito da experiência portuguesa também, né? Ali ele faz uma construção histórica em cima de Portugal. Foi a tese de doutorado dele em filosofia, aquele livro, né? Que depois acabou absorvido em outras obras dele. Mas realmente eu noto uma proximidade entre as duas produções. Essa questão da centralidade do contribuinte, né? Que acaba sendo uma centralidade do cidadão, porque no final das contas é a proteção do cidadão, né? Tanto quanto contribuinte, quanto como destinatário da atuação do Estado e da proteção que o Estado dá aos direitos fundamentais, né? Então, acho que isso é uma virada de chave, né, no eixo do direito tributário que vocês trazem, que é fenomenal. Você ia falar alguma coisa, não? Não queria. Então é isso, eu acho que essa questão de que o Estado, o reconhecimento de um Estado fiscal e de um dever de pagar tributo, ele amplia a liberdade, que é uma coisa que às vezes parece contraintuitiva, né? Eu acho que é uma contribuição muito importante. Depois, quando você estava falando do planejamento tributário, e você começa falando uma coisa que eu venho insistindo, é óbvia. Eu não conheço nenhum autor que nega o direito de economia tributária. Eu não conheço. Para mim, é um conjunto vazio. Autores que negam o direito de economia tributária em absoluto, eu nunca ouvi falar. Deve existir algum, né, mais exótico, né? Sempre tem. Mas a questão não é exatamente se você pode ou não economizar, né? É qual tipo de conduta é legítima nesse processo de economia tributária. Então, é uma virada de eixo. E aqui no Brasil, professor, eu acho que uma coisa que talvez você não tenha tanta percepção é de como realmente o seu livro muitas vezes é utilizado, principalmente pela Receita Federal, às vezes em autos de infração e tudo, numa espécie de justificativa da tributação pela tributação. Ou seja, não, aqui existe uma capacidade econômica, logo tem que pagar tributo, senão é injusto, senão não é solidário, que é a antítese do que você defende no trabalho. Né? Então, eu não sei o quanto. Eu lembro uns anos atrás que a gente conversou, você tinha feito uma banca com o Marciano em Belo Horizonte, né? E tinha reclamado do uso que dão ao livro no Brasil, às vezes. Né? Essas distorções, essa coisa como se o livro fosse um tribute acima de qualquer coisa e tal, e que definitivamente não é o que está escrito lá. Eu lembro na nossa conversa em Portugal, eu acho até que isso está escrito numa das respostas que você me deu no livro que foi publicado em 17. Você dizia, olha, o livro, o meu livro, seu livro, né, Dever Fundamental de Pagar Impostos, ele poderia também ser intitulado Direito Fundamental de Não Pagar Impostos Ilegítimos. Né? Ou seja, porque ele está exatamente inserido nessa ambiguidade da tributação. Então, você me falou isso, olha, eu chamei dever fundamental de pagar impostos, mas um título totalmente cabível para o livro seria o direito fundamental de não pagar impostos ilegítimos, excessivos, né? Então, acho que quem não percebe essa ambiguidade é que não consegue compreender a teoria que você está trazendo em tudo que é a sua contribuição e acaba distorcendo, né, o que foi escrito. Quando a gente migra para o internacional, é muito interessante da gente ver, né, a gente em, sei lá, 15 anos, pouco mais de 15 anos, a gente passou por revoluções sucessivas na tributação internacional. Né, porque a gente veio da crise financeira de 2008, 2009, que gerou o projeto BEPS e deu uma guinada impensável na tributação internacional, porque até 2008, quando a gente discutia planejamento fiscal em âmbito internacional, basicamente a gente estava debatendo a questão bilateral dos tratados tributários. É com a crise financeira global que os países se organizam numa perspectiva multilateral
falam, olha, a gente precisa de um outro tipo de abordagem, né? A gente precisa, se não trabalhar em conjunto, não funciona. Aí a gente tem em 2013 o projeto BEPS, 2015 o relatório final. Depois, já para o final dessa década, a gente tem a pandemia, que é um outro momento de inflexão na tributação internacional, que gera esse debate todo de tributação mínima global, né? Ou seja, a tributação mínima global ela sai do papel no momento que o governo Biden começa, né, pacotes de estímulo trilionários e joga a tributação mínima global como parte, né, do contexto em que isso aconteceria. E agora, quando a gente tem o governo Trump, né, um dos primeiros atos que ele assina na Casa Branca é um comunicado para a OCDE dizendo: olha, os Estados Unidos estão fora disso tudo que vocês estão fazendo aí, não quero mais. Né? Então, é o que eu sempre chamo a atenção, né? A tributação internacional ela tem uma lógica de relações internacionais, de relações de poder, que é atípica e que às vezes ela passa ao largo, né, dos debates. As pessoas querem debater tributação internacional como se estivessem debatendo uma parte da tributação doméstica, e não é. A tributação internacional é orientada por outros, né, por outros vetores, né, mesmo quando a gente vai discutir planejamento tributário. Então, serão só alguns pontos, professor. Não sei se o senhor quer fazer algum comentário final, senão a gente interrompe essa fase inicial e passa para a segunda de debate. Não sei se é alguma pergunta, mas em relação às manifestações de capacidade contributiva, não há nenhum direito de atacar qualquer capacidade contributiva e maximizar as receitas. Eu sei que é a prática da autoridade tributária portuguesa ou da Receita Federal brasileira, muitas vezes seguindo o legislador, mas muitas vezes até contra o próprio legislador, andar atrás de manifestações. A manifestação é um pressuposto. A manifestação da capacidade contributiva, a manifestação económica, é pressuposto. Mas é mediada pelo legislador, tem o princípio da legalidade tributária. E não é só mediada por isso, é que o próprio legislador está limitado pela Constituição da ordenação do poder político, princípio da legalidade, da retroatividade, etc. Está limitado pelo funcionamento da economia de mercado, Constituição económica, e está limitado, para quem entenda como eu, pelos poderes fundamentais. Portanto, o legislador tem esta tríplice limitação. E a administração tributária, a Receita Federal, tem depois ainda que cumprir isto já, portanto, depois destas limitações todas. Muitas vezes o que pensam é que podem, muitas vezes pré-terra procurar manifestações e tributá-las. E depois, era importante que o outro poder corrigisse as coisas, mas normalmente não corrige, que é o judiciário. Muitas vezes é, portanto, o judiciário muitas vezes é cúmplice desta lógica. Eu costumo dizer, já tenho escrito isso, que parece que a administração tributária tem uma espécie de diretiva que é esta: maximizar a receita onde houver uma capacidade contributiva. Não é nada disso. Nem o legislador tem esta diretiva. A diretiva, a partir do dever fundamental, é minimizar o dever, minimizar o imposto. Portanto, por isso é que há o princípio da legalidade estrita, etc, etc. Portanto, tudo isso são mecanismos, tudo isso são verdadeiramente linhas vermelhas para o legislador não ultrapassar. Mas depois, não só eles ultrapassam, como depois ainda a administração ultrapassa e normalmente isso fica impune face aos tribunais. Os tribunais, portanto, deviam anular os atos tributários, etc, etc, ou julgar inconstitucional as leis, etc, mas não fazem. Aliás, nesse artigo que eu mando, dou conta disso, embora depois haja lá umas noções elementares no fim, que eu chamo alguns sinais de esperança. São poucos, mas enfim, lá poderá ver neste texto que eu lhe mandei. Pode também distribuir aos auditores se quiser. Depois, quanto às relações internacionais. As relações internacionais são relações políticas, antes de mais nada. E, portanto, é evidente que com a estabilidade dos 70 anos magníficos do segundo pós-guerra, a técnica jurídica evoluiu muito e, portanto, a ideia de judiciar, portanto, de tornar jurídico muita coisa, e sobretudo na União Europeia, com a regulática, regulam tudo, até as rolhas das garrafas, os espaços das galinhas. Não regularam foi
petróleo, o gás vinha da Rússia, etc. Esqueceram-se disso. Andaram aliás, uma regulática inacreditável, que trata os consumidores europeus como se fossem crianças. Não pode fazer isto, não pode fazer, não pode fazer, tem liberdade. Bem, mas, portanto, criou, e, portanto, Bruxelas está cheia de burocratas que são fundamentalmente juristas. Ficam todos ufanos porque criou este regulamento. Eu lembro-me de um português que nunca chegou a ser assistente da faculdade, porque não tinha categoria. Eu fiz o regulamento da concorrência, não sei de quê, das telecomunicações. E tinha feito. É verdade, esteve lá numa comissão e tal, na altura da presidência portuguesa, de uma das presidências portuguesas, ele fez isso. E, portanto, judicializou-se muito essa coisa. Não é. O mundo é da política. E a política é tentar que, enfim, haja quadros internacionais, que agora são todos a ser postos em causa, até as leis de Genebra, as comissões de Genebra estão a ser postas em causa. Mas, portanto, é evidente que nessas relações políticas, cada um faz valer o seu peso político, deixem-se de músicas. Porquê é que o Trump não quer o multilateralismo? Porque no multilateralismo ele senta-se na mesa com não sei quantos. É um entre 100, 200 ou 100 e tal. E, portanto, ele quer é um combate individual com cada um, porque derrota. Não quer já o combate individual nem com o Trump, nem com o Putin, nem com o Xi Jinping. Porque aí sai de igual para igual. O problema está aí. Portanto, ele sabe muito bem como é que cabe vencer os fracos. E os fracos só têm uma solução. Ou se juntam, ou então têm que arranjar forças para, enfim, o David enfrentar o Golias. Portanto, deixemos de música. Portanto, peço desculpa por estas expressões, mas acho que tem que ser assim, quer dizer. E não haja ilusões. Agora, o que eu acho na Europa, contra mim falo, porque este discurso dos meus colegas ficam loucos quando eu falo contra os juristas. Os juristas são, larga medida, culpados da situação em que estamos, porque quiseram judicializar tudo. Eles eram os donos de tudo, como burocratas, juristas, incluindo o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia. Também a maior parte daquilo são decisões de burocratas europeus. Não são decisões bem pensadas, daquilo que é, enfim, como sabem, enfim, o direito é a Constituição é um instituto jurídico do político. É um instituto jurídico, mas é do político. A matéria é política e, portanto, a forma é que é jurídica. E, portanto, muitas vezes substitui-se a substância política pela pura forma jurídica. E, portanto, dá este resultado. Deve-se ter muito cuidado nisso. Quer dizer que é evidente que nós, neste momento, estamos numa situação completamente diferente da anterior. Porque, de facto, o Trump não é só aquela ideia de potência dominante que, enfim, subjuga politicamente e economicamente os países da América Latina, mas como também, enfim, negocia com os outros a melhor realização dos seus interesses. Mas, neste momento, ele agora está numa situação de disrupção completa e, portanto, bem, acho que ele vai bater na parede. É um problema de tempo. Vai descobrir que, afinal, os Estados Unidos não mandam no mundo. Nem ele, nem ninguém. Não mandam no mundo, felizmente. Mas manda nas relações económicas, vai 40%, uma coisa assim, mas vai ver. Aliás, com os chineses ele já não fez o que fez, porque o Xi Jinping primeiro mandou-os sentar, espera. Ele queria já resolver tudo, espera. E, portanto, e agora já vão entrar em negociações. Que remédio? Tem outra alternativa. Mesmo para um tolo como o Trump. Há lá haver alguém que, mais tarde ou mais cedo, lhe diga que aquilo não vai. E se a Bolsa de Nova Iorque, etc., começar a bater na parede, ele vai ter que ser chamado à pedra, porque não tenho quaisquer dúvida que o capitalismo americano ainda tem mais peso que o seu Trump, acho eu. Mas, enfim, isto já são considerações à latra. Peço desculpa por as fazer, mas de qualquer maneira acho que é preciso muita coisa. Portanto, essa ideia de que o que o Dr. Sérgio disse é muito verdade. Quis criar, a nível internacional, modelos transplantados da ordem interna. Portanto, na ordem interna temos a separação de poderes, temos tudo e tal, temos um Tribunal Constitucional, e, portanto, isto seria transplantado para a ordem internacional, ou até tendencialmente global, e seria tudo na mesma. Ora, isso é uma ilusão completamente fora da realidade. É não ter a noção das coisas, nem ter umas coisas históricas. É evidente que esses 70 anos de estabilidade e tal permitiram isso, mas desde os finais dos anos 90 que não é assim. Só que agora agravou-se de uma maneira particularmente intensa, mas é assim.
Portanto, era isto que eu tinha aqui a dizer. Não sei se aí os auditores querem, enfim, fazer alguma questão, para alguma pergunta, ou uma ideia, não sei. Mas o Dr. Sérgio saberá como é que estas coisas funcionam. Portanto, Bom, professor, muito obrigado. Eu vou encerrar essa primeira parte e a gente faz, na sequência, uma sessão de debate com os alunos e as alunas. De novo, muito obrigado aqui por essa manhã conosco.